Você já sentiu um arrepio ao ouvir sobre o fim dos tempos? E se eu te dissesse que Apocalipse 9, o capítulo mais assustador da Bíblia, revela eventos tão intensos que podem estar mais próximos do que imaginamos? Em Apocalipse 9:6 está escrito: naqueles dias os homens procurarão a morte e não a acharão. Em Apocalipse 9:15, lemos que anjos liberam pragas que matam 1/3 da humanidade. E em Apocalipse 1:3, Deus promete: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Hoje, no Brasil, onde enfrentamos sinais de tempos difíceis, entender Apocalipse 9 é mais urgente do que nunca. Neste vídeo, vou revelar 15 verdades bíblicas sobre este capítulo que vão abrir seus olhos para o plano de Deus e te preparar para o que está por vir. Se você quer estar pronto para os últimos dias, inscreva-se agora no Sopro Divino. Sua inscrição nos ajuda a levar essa mensagem de alerta a mais corações. Vamos começar com a história de João, que viu visões tão terríveis que mudaram a história da fé. Fique em casa se esses sinais aparecerem. Fique comigo até o final. Vamos agora para a primeira revelação sobre Apocalipse 9. Apocalipse 9 fala de juízos divinos que abalam a terra. Em Apocalipse 9, 1-2, uma estrela cai do céu, abrindo o poço do abismo, de onde sai fumaça que escurece o sol. E em Apocalipse 9:3, gafanhotos demoníacos atormentam os homens. Esses eventos mostram a ira de Deus contra o pecado. Pense na história de Sodoma, em Gênesis 19:24, onde fogo caiu do céu como juízo. No Brasil, onde vimos sinais de corrupção e violência, Apocalipse 9 é um alerta. Você já sentiu que o mundo está mais escuro? Um irmão em São Paulo me contou que sentiu um peso espiritual ao ler este capítulo. Romanos 1:18 diz: a ira de Deus se revela contra toda a impiedade. Este é o tempo de se voltar para Deus. Não ignore este aviso. Vamos para a próxima revelação. Os gafanhotos de Apocalipse 9 não são insetos comuns, mas forças demoníacas. Em Apocalipse 9, 7-8, eles têm aparência de cavalos de guerra, com coroas e cabelos como de mulheres. E em Apocalipse 9:11, são liderados por Abaddon, o anjo do abismo. Esses seres representam o mal liberado. Pense nos demônios que Jesus expulsou em Marcos 5:9, chamados Legião. No Brasil, onde enfrentamos opressões espirituais, este capítulo nos chama à vigilância. Você já sentiu uma batalha espiritual? Uma irmã no Rio orou contra um peso após ler Apocalipse 9 e sentiu alívio. Efésios 6:12 diz: nossa luta é contra principados. Vista a armadura de Deus. Vamos continuar, porque há mais a entender. O tormento descrito em Apocalipse 9 é insuportável. Em Apocalipse 9:5, os gafanhotos atormentam os homens por 5 meses, sem matá-los. E em Apocalipse 9:6, as pessoas desejam a morte, mas não a encontram. Esse sofrimento é um aviso para o arrependimento. Pense no rico e Lázaro, em Lucas 16:24, onde o rico clamava por alívio. No Brasil, onde muitos sofrem em silêncio, Apocalipse 9 nos chama a buscar Deus agora. Você está preparado para os últimos dias? Um jovem em Recife leu este capítulo e decidiu se batizar. 2 Pedro 3:9 diz: Deus não quer que ninguém pereça. Arrependa-se hoje. Vamos para a próxima verdade. Os anjos da destruição em Apocalipse 9 mostram o poder de Deus. Em Apocalipse 9, 13 e 14, 4 anjos são soltos no rio Eufrates. E em Apocalipse 9:15, eles matam 1/3 da humanidade. Esses juízos são precisos e divinos. Pense no anjo que feriu os primogênitos no Egito, em Êxodo 12:29. No Brasil, onde vemos desastres e crises, este capítulo é um lembrete da soberania de Deus. Você confia no plano divino? Um irmão em Fortaleza sentiu temor, mas paz ao orar após ler Apocalipse. Isaías 55:8 diz: meus pensamentos não são os vossos, Deus está no controle. Vamos adiante. A humanidade não se arrepende, mesmo com os juízos.
Em Apocalipse 9:20 a 21, lemos que os homens não abandonam seus pecados como idolatria e feitiçaria. E em Romanos 2:5, Paulo alerta sobre a dureza do coração. A teimosia leva à destruição. Pense em Faraó, em Êxodo 7:13, que endureceu seu coração. No Brasil, onde a idolatria e o pecado crescem, Apocalipse 9 é um chamado urgente. Você está vivendo para Deus? Uma irmã em Brasília se afastou de práticas erradas após estudar este capítulo. Ezequiel 33:11 diz: "Não tenho prazer na morte do ímpio. Volte-se para Deus agora." Vamos para a próxima revelação. Apocalipse 9 é um chamado à vigilância espiritual. Em Mateus 24:42, Jesus diz: "Vigiai, porque não sabeis o dia." E em Apocalipse 9:1, a estrela caída simboliza a rapidez dos eventos. O tempo é curto. Pense em Noé, em Gênesis 6:13, que se preparou antes do dilúvio. No Brasil, onde vivemos dias incertos, este capítulo nos alerta. Você está vigilante? Um pastor em Salvador pregou sobre Apocalipse 9 e muitos se converteram. 1 Tessalonicenses 5:6 diz: "Não durmamos, mas vigiemos. Esteja pronto." Vamos continuar. Os juízos de Apocalipse 9 são temporários, mas apontam para o eterno. Em Apocalipse 9:5, o tormento dura 5 meses, mas em Apocalipse 20:10, o castigo final é eterno. Deus dá chances para arrependimento. Pense no ladrão na cruz, em Lucas 23:43, que se arrependeu a tempo. No Brasil, onde buscamos esperança, este capítulo nos aponta para a salvação. Você já entregou sua vida a Jesus? Uma irmã em Belo Horizonte se converteu após ler Apocalipse. João 3,16 promete: "Quem crer não perecerá." Escolha a vida eterna hoje. Vamos para a próxima verdade. A trombeta em Apocalipse 9 anuncia a vontade de Deus. Em Apocalipse 9:1, a quinta trombeta soa, iniciando os juízos. E em 1 Coríntios 15:52, a trombeta final trará a ressurreição. As trombetas são chamados divinos. Pense em Josué 6:20, onde trombetas derrubaram Jericó. No Brasil, onde precisamos ouvir Deus, Apocalipse 9 é um som de alerta. Você ouve a voz do Senhor? Um jovem em Recife sentiu um chamado à oração após estudar este capítulo. Joel 2:1 diz: "Tocai a trombeta em Sião. Responda ao chamado." Vamos adiante. O poço do abismo em Apocalipse 9 mostra o poder do mal, mas Deus o controla. Em Apocalipse 9:2, a fumaça do abismo escurece o céu. E em Lucas 8:31, demônios temem o abismo. Satanás é limitado por Deus. Pense em Jó 1:12, onde Satanás só agiu com permissão divina. No Brasil, onde enfrentamos trevas espirituais, Deus é soberano. Você confia no controle de Deus? Um irmão em São Paulo venceu o medo após orar contra opressões. Apocalipse 12:11 diz: "Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro." Creia no poder de Deus. Vamos para a próxima revelação. Apocalipse 9 nos prepara para a volta de Cristo. Em Apocalipse 9:15, os juízos são sinais dos últimos dias. E em Mateus 24:30, Jesus promete voltar em glória. Estes eventos nos aproximam do fim. Pense em Daniel 12:4, que viu visões do fim. No Brasil, onde buscamos respostas, Apocalipse 9 nos aponta para Jesus. Você está pronto para a sua volta? Uma irmã em Porto Alegre rededicou sua vida após ler Apocalipse. Tito 2:13 diz: "Aguardamos a bendita esperança. Viva para Cristo." Vamos continuar. A proteção de Deus está disponível para os fiéis. Em Apocalipse 9:4, os gafanhotos não tocam aqueles com o selo de Deus. E em Êxodo 12:23, o anjo poupou os marcados com sangue. Deus guarda os seus. Pense nos hebreus no Egito, protegidos do anjo destruidor. No Brasil, onde enfrentamos perigos, Deus é nosso refúgio. Você está selado por Deus?
Um pastor em Manaus orou por proteção e viu sua família preservada. Salmos 91, verso 1, diz: Quem habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Busque a proteção divina. Vamos para a próxima verdade. Apocalipse 9 revela a justiça de Deus. Em Apocalipse 9, verso 20, os homens são julgados por seus pecados. E em Salmos 89, verso 14, lemos: Justiça e juízo são a base do teu trono. Deus é justo em suas ações. Pense em Nínive. Em Jonas 13:10, que se arrependeu e foi poupada. No Brasil, onde clamamos por justiça, Apocalipse 9 nos ensina a temer a Deus. Você honra a justiça divina? Um jovem em Goiânia se reconciliou com Deus após ler este capítulo. Romanos 14:12 diz: Cada um dará conta de si mesmo. Viva em santidade. Vamos adiante. O arrependimento é a resposta aos juízos de Apocalipse 9. Em Apocalipse 9:21, os homens não se arrependem, mas em Joel 2:13, Deus diz: Rasgai o coração e convertei-vos. O arrependimento traz salvação. Pense no filho pródigo, em Lucas 15:18, que voltou ao Pai. No Brasil, onde muitos estão afastados, este capítulo é um convite. Você precisa se reconciliar com Deus? Uma irmã em Recife voltou à igreja após sentir o peso de Apocalipse 9. 1 João 1:9 promete: Se confessarmos, Ele nos purifica. Arrependa-se hoje. Vamos para a próxima revelação. A oração é nossa arma contra os eventos de Apocalipse 9. Em Apocalipse 9:13, a trombeta soa após orações no altar. E em Filipenses 4:6, lemos: Orai em toda ocasião. A oração nos sustenta. Pense em Daniel 9:3, que orou e recebeu visões. No Brasil, onde buscamos paz, a oração é essencial. Você ora pelos últimos dias? Um irmão em Belém intensificou suas orações após estudar Apocalipse e sentiu paz. Lucas 18:1 diz: É necessário orar sempre. Ore sem cessar. Vamos para a última verdade. Apocalipse 9 aponta para a vitória final de Deus. Em Apocalipse 9:15, os juízos são graves, mas em Apocalipse 19:11, Jesus volta como rei. A vitória é certa. Pense em Davi, em 1 Samuel 17:47, que confiou na vitória de Deus. No Brasil, onde enfrentamos trevas, Apocalipse 9 nos dá esperança. Você crê na vitória de Deus? Uma irmã em São Paulo encontrou força em Apocalipse para enfrentar lutas. Apocalipse 22:20 diz: Vem, Senhor Jesus, prepare-se para a glória. Agora vamos orar. Apocalipse 9 é um alerta assustador, mas também uma promessa de vitória para os que estão em Cristo. Essas 15 revelações, juízos, gafanhotos, tormento, anjos, falta de arrependimento, vigilância, eternidade, trombetas, abismo, volta de Cristo, proteção, justiça, arrependimento, oração e vitória mostram que Deus está no controle. No Brasil, onde vemos sinais dos últimos dias, este capítulo nos chama a viver para Deus. Em Mateus 24:44, Jesus diz: Estai vós também apercebidos. Não durma espiritualmente. Fique em casa, no refúgio de Deus, se esses sinais aparecerem. Ore comigo agora. Pai Celestial, agradecemos por Tua palavra em Apocalipse 9. Dá-nos sabedoria para vigiar, coragem para nos arrepender e fé para confiar em Tua vitória. Protege-nos do mal e guia-nos para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa deste alerta e deixe seu comentário com sua reflexão. Sua participação fortalece nossa missão de espalhar o Evangelho. Participe da nossa enquete no Instagram. Você acredita que os eventos de Apocalipse 9 estão próximos?